Olá, mais um episódio do PampaCast, o podcast do Pampatec na Unipampa, a Universidade Federal do Pampa. Hoje o nosso convidado, Peterson Rodrigues, egresso, aluno da graduação na Unipampa, vai contar a sua trajetória de empreendedor, como é que foi se descobrir durante a faculdade, enfim. Vamos, faz a tua saudação inicial, então, Peterson, e depois a gente vai conversando sobre a tua trilha empreendedora. Maravilha, Emerson, muito obrigado pelo convite. Um olá para todo mundo aí que está nos assistindo e está nos acompanhando. Mais uma vez, estou aqui com o Emerson, com o Pampatec, falando um pouco mais sobre, especificamente empreendedorismo, mas eu acho que hoje eu estou aqui para contar mais relato da minha vida, da minha história, como foi o meu desenvolvimento pessoal, até me tornar um empreendedor de inovação, de tecnologia. E tudo isso aproveitando o ecossistema aqui do Rio Grande do Sul, do Alegrete. Peterson, eu vou te perguntar algumas curiosidades minhas, pessoal, apesar de a gente se conhecer há algum tempo. Algumas coisas, às vezes, enfim, a gente, na rotina do trabalho, acaba não entrando em detalhes que, ao mesmo tempo, eu vou te deixar livre, se tu achar que não tem que responder, não tem que aprofundar o assunto. Eu gostaria de saber, entender assim, o Peterson no ensino médio, como que era a família em casa, quais eram os exemplos que tu tinha e por que a escolha, vou fazer uma faculdade, que faculdade, como é que foi esse momento do Peterson no ensino médio, para a gente começar a história e conectar com o que a gente vai chegar aqui no Pampatec. Maravilha, é uma excelente pergunta. Emerson, sempre, na realidade, ultimamente, eu venho refletindo muito sobre qual foi a circunstância que fizeram eu me desenvolver dessa maneira que eu me desenvolvi. E uma coisa que está muito claro para mim, que foram todos os ambientes e oportunidades que eu fui inserido ao longo da minha vida. E aí, se me permitir, vou voltar antes do ensino médio. Eu estava me recordando isso antes de vir para cá. Tudo começa talvez com 8 anos de idade, 9 anos de idade. Hoje eu tenho 27 anos, mas naquela época o meu pai, o José Alberto Silveira Rodrigues, ou alguns conhecem aquele alegrete como Beto Garçom, Beto do Carnaval. Ele é garçom de profissão há mais de 40 anos e naquela época ele prestava serviço para o Vaquianos, o CTG. Então eu sempre fui já inserido nesse ambiente, o CTG, o tradicionalismo, a prestação de serviço para o público. E já naquela época, passando os 9 anos de idade, em torno de até os 13, 14, eu fui inserido nesse ambiente. Eu tive a oportunidade que o meu pai me deu de trabalhar. Naquela época era muito mais natural tu pegar o teu filho e levar para aquilo que tu fazia e mostrava. E eu gostava muito disso. Eu via meu pai levando bandeja e carregando e atendendo e cobrando e dando troco. E eu sempre quis trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro. Então eu acho que foi com uns 12 anos, 13 anos, meu pai começou a me proporcionar esse ambiente. Bom, vamos lá comigo então, nós vamos fazer um baile lá de meio-dia, domingo, que tinha os eventos nesse CTG específico. E aí eu comecei minha primeira vez já botando minha camisa branca de garçom, minha calça preta, o meu primeiro sapato que meus pais me deram. E eu fui bem faceiro, ajudando a carregar uma garrafa de uma mesa, a conversar com as pessoas ali. E foi aí que eu comecei a me desenvolver a minha comunicação. Acho que essa questão de não ter tanta vergonha também foi muito desde cedo. E até chegou um momento que eu estava lá, com 13, 14 anos, já estava recebendo dinheiro do cliente, já tinha que fazer cálculo matemático muito rapidamente e fui inserido nesse ambiente de trabalho, entendendo o que era trabalhar e receber por aquele trabalho e, por consequência, eu comprar minhas coisinhas. Minha família muito, mas muito humilde, sempre focado em trabalho. Minha mãe, Dona Neiva, ela também prestou serviço da parte de higienização, trabalhou por vários anos na Santa Casa, no setor de higienização, e eu sempre fui colocado com esses exemplos. Trabalhar para você conseguir chegar a algum lugar. E a minha mãe, em específico, sempre incentivou muito o estudo. Ela sempre falou, olha, a única coisa que eu consigo te dizer é que eu não tive, ela dizendo, que eu não tive estudo, ela tinha só a 5ª série, mas eu quero que tu foque, tenha como pilar na tua vida o estudo. Então ela sempre me incentivou a ter esse alinhamento do meu pai trabalho e da minha mãe o estudo. Então as coisas começaram assim. E dali para frente,
como ingressei no CTG, fui posteiro por muitos anos de invernada do CTG, Vaquianos, Farroupilha, Juventude também, isso até meus 15 anos de idade, onde eu já também estava sendo inserido em ambiente, em ecossistema. Então, em trabalho, o que eu vejo muito do CTG é a questão do trabalho em equipe, né? De trabalhar com um monte de gente, sincronizar uma dança entre né? Uma dezena de pessoas, enfim, e ter esse compromisso com o grupo, o horário com o grupo em função da motivação, um tema comum. Nós temos em comum esse tema, né? Um objetivo em comum, né? Objetivo em comum, E até a questão de tu ter um tutor, um orientador, porque você tem um instrutor lá que, querendo ou não, ele está te dando direcionamento. Então, até esse aspecto de você ouvir, né, de alguém que sabe o que tem que ser feito, você abstrair aquele conhecimento e você aplicar em conjunto com as outras crianças, né? Porque eu fiquei na invernada até o final da mirim, então eu não cheguei a frequentar a juvenil e nem a adulta. Mas então eu fiquei na parte de mirim. Só que é o que você falou, o aspecto de competitividade, de ir no Enarte, nas campeonatos que tinham aqui na Dr. Lauro, vibrar com a galera para fazer uma boa apresentação. Eu acho que todo esse ambiente ele já foi me moldando, né, com umas características que hoje para mim é muito ascendente, é muito forte na minha vida, né? E aí chegando no ensino fundamental, eu basicamente estava sendo a consequência já daquilo que eu já estava sendo treinado, né, trabalhado. Então, nunca fui um cara que assim, era apaixonado por estudar, chegava em casa e ficava escrevendo livro, não. Eu sempre gostei de aproveitar muito o meu tempo que eu tinha em sala de aula. Então, era 4 horas de ensino, então eu me dava o máximo naquelas 4 horas para não ter a necessidade lá de chegar e ter que estar refazendo tudo. É lógico que a gente tinha que fazer. E fora do horário, acabava se envolvendo então com outras atividades. Sempre, né? As atividades o que a gente também, e aí falando para o público da universidade, né? Muitos alunos vêm para a universidade e acabam focando em matéria e tirar nota, né? Disciplina e fazer a disciplina. Só que a experiência que eu tenho, né, toda a minha vida na universidade, realmente essas coisas são importantes, a teoria é importante, mas o que tu realmente ganha, que é muito difícil de tu conseguir fora, depois da universidade, é essa vivência nas atividades complementares, projetos de extensão, projetos de pesquisa, né? E essas coisas que te envolveu bastante. E aí, no ensino médio, né? Como é que foi isso aí? Como é que tu viveu essa questão? Era a escola pública e como é que tu viveu a questão? Tá, e agora? E futuro? E vestibular? Como é que foi esse momento? Perfeito, perfeito. Sempre eu frequentei a escola pública. Minha trajetória começa no Oswaldo Aranha. Depois do ensino básico, quando eu fui para o médio, eu já fui me deslocar para o Demétrio Ribeiro. E aí eu me recordo que nessa fase, a gente está falando talvez 14, 15 anos, era uma fase que eu queria muito trabalhar, continuar trabalhando, né? Mas aí não já na esfera de prestação de serviço, porque acabou virando aquela coisinha de bico com meu pai, até aquilo já não ser mais algo prioritário para minha vida, nem para meus pais. E aí eu fui me desenvolver outras atividades de vida. E aí naquela fase eu procurei trabalhar de fato, né? E aí foi quando eu conheci o Jovem Aprendiz, que tem, não sei se tem em Alegrete, que era esse meio campo de você ter jovem, né, que quer trabalhar, e você tem empresas que vão oferecer ali uma oportunidade para o jovem. O Jovem Aprendiz, então, para quem não conhece, é uma lei federal que exige que empresas de um certo porte, a partir do número de funcionários, que me deu um branco agora, mas tenho quase certeza que a partir de 100 funcionários, cada 100 funcionários tu tem que ter um jovem aprendiz, ou tem um número, é uma escala, né, uma tabela que identifica, então, algumas empresas com sede em Alegrete são obrigadas a contratar jovem aprendiz para a sua sede local em função dessa lei federal. Então acaba que o jovem aprendiz, além da empresa contratar, ele tem que contratar a qualificação. Então existem hoje na cidade uns 2 ou 3 empresas que são as operadoras da parte educacional. Né? Como é que foi a tua experiência? Tu teve aula onde, trabalhou aonde durante o Jovem Aprendiz? Perfeito. Eu cheguei a fazer, se não me engano, curso de auxiliar administrativo, que já, como tu falou, né? Tem essas oportunidades constantes que iam oferecendo para a galera, principalmente para os jovens, e aí eu sempre fui tentando acessar. Eu sempre fui envolvido, né? Eu acho que envolvimento é uma palavra muito chave para mim.
E então eu cheguei a fazer esse tipo de curso, mas o que eu gostei mesmo é ir para a prática, é trabalhar de fato. E aí eu tive minha primeira oportunidade de trabalhar no varejo, né, aqui em Alegrete, sempre em Alegrete, na loja Via Homem, não sei se posso falar o nome, mas eu vou falar na loja Via Homem. Já era uma loja que antes era estabelecida bem na praça, ali na esquina da praça, agora já não é mais ali, né, ela mudou de locação, mas foi lá que eu ingressei, finalizando os 15 para os 16 anos, que eu ingressei como jovem aprendiz, trabalhando meio período, só que era aquela coisa, eu tinha meus conhecimentos de vida, só que ali eu comecei a ter conhecimento prático e técnico de como vender, né, de como é que funciona esse ambiente de uma empresa que compra e vende produtos e tem que negociar com seus clientes. Ali foi, talvez para mim foi um marco muito forte na minha vida, porque eu fiquei 2 anos ali, onde foi 2 anos que eu me desenvolvi muito, eu tive professores e tutores ali dentro que me orientaram na minha vida, e aí eu também entendi ali o conceito de diversidade no atendimento, porque a gente entendia várias classes sociais, apesar de ser uma loja que os seus produtos são um poder aquisitivo alto, a sociedade em si é consumista, então todo o público ia ali, e a gente tem que atender essa distinção, né, buscando, né, entregar a melhor solução, enfim, a melhor experiência de venda para as pessoas que iam ali. Então ali eu aprendi, tive essa experiência, tive cursos de venda. A Lizzie Ortiz Soltal, que é a proprietária ainda do local, ela nos incentivava a fazer cursos também fora, né, nos apresentar no centro empresarial, tinha talvez uma palestra, um curso, palestra do ano, nós íamos lá, nas oportunidades que a gente podia se apresentar como consultor de venda da loja, a gente ia, e eu já, né, com aquele desenvolvimento e não tinha muita vergonha, então vamos lá, não tem nada a perder, sou jovem, eu fazia. E aí foi nesse período que entrou a universidade na minha vida ainda. Com 17 anos de idade, né, eu queria seguir os meus estudos. Nesse momento eu fui terminar o meu ensino médio de noite. Fazendo um corte, é porque a média, né, vou colocar assim, o que a gente tem como, né, como uma referência para quem tem uma origem numa família humilde de pais trabalhadores, vamos dizer assim, na média salário mínimo dessa forma, uma tendência evolutiva natural no sentido de busca de sobrevivência, no máximo terminar o ensino médio e trabalhar, ganhar dinheiro para comer esse mês. E como que isso, tipo, foi não exigência, mas um incentivo da tua família? Não, se tiver que trabalhar, beleza, mas tem que ir para a faculdade. Como é que foi isso em casa sobre isso? Porque não é na maioria de quem estava, sei lá, teus colegas do ensino médio da escola, não é um padrão assim, todos vão fazer faculdade. O incentivo, respondendo à pergunta inicial do incentivo da família, era uma opção do trabalho, era um desejo, na realidade, meu gosto de querer, porque a minha mãe sempre priorizou, e eu vivi muito mais tempo com a minha mãe em casa, meus pais separados, talvez desde os 14 anos de idade, por aí, focar nos estudos em primeiro lugar, tá? O que vem depois é o depois, beleza, mas eu sempre consegui conciliar isso. Então, como eu sempre aproveitei meu tempo de escola como um todo, eu conseguia destinar o resto do tempo para o trabalho. E eu nunca deixei isso conflitar ao ponto da educação ficar em segundo lugar. Nunca reprovei no ensino fundamental, no ensino médio, por exemplo. Então, tinha o incentivo. Não existia a necessidade de botar, né, vou ajudar para botar o dinheiro em casa, além do meu querer, certo? E isso foi muito natural para mim. Mas o estudo sempre esteve lá. Eu sempre tive em mente, vou terminar o ensino médio e vou ingressar numa universidade. E na época, o nosso Alegrete já estava estruturando, já tinha estruturado uma Unipampa com ensinos de graduação no noturno, porque como eu trabalhava de manhã e de tarde, e acabei estudando de noite no ensino médio, completei o ensino médio de noite, os cursos que tinham aqui, ciência da computação, engenharia de software, e foi ali que eu me aloquei por oportunidade, né, escolhendo o curso de engenharia de software para fazer aqui em Alegrete, porque era um curso noturno. Não tinha tido nenhuma experiência anterior com computador, software? Como é que era a tua relação com essa tecnologia parte da TI? Ou, certo. Na minha época se chamava computação, no máximo informática, né? Agora é tecnologia da informação ou TI. Eu cheguei a ser inserido nesse ambiente de tecnologia ainda quando jovem, quando a minha mãe conseguiu ali comprar o primeiro computador para os filhos, que era eu e minha irmã, né? Minha irmã 7 anos mais velha
e aqui é o mais diferente. Conta mais ou menos que ano ensino médio e o início da faculdade? Perfeito. Eu ingressei na faculdade em 2013. Então, nós estamos falando aí no ensino médio de 2010 a 2013, né? Acredito eu que em 2010 eu já tive acesso ao primeiro computador Pentium 4, né? Aquele CPUzão lá, com internet de escada, né? Em casa, com o objetivo de... A mãe nunca quis que a gente se atrasasse nesse tipo de contexto que tinha, né? Então já existia computador, a gente não era o primeiro a ter. Ela entendia que fazia parte da educação, era do campo da educação, digamos assim, não era do campo da diversão ou do campo do trabalho. Tanto que no primeiro momento já tinha impressora ali, para imprimir meus trabalhos, para imprimir a minha irmã também, para imprimir os trabalhos que ela precisava, fazer aqueles cursos de digitação, sabe? Então era realmente bem no aspecto educacional. É lógico que por ter acesso àquele dispositivo, a gente acessava o Messenger, o Orkut, só que era um desenvolvimento social, porque eu tinha amigos, tinha relacionamento, querendo ou não, isso me aproximou de alguma maneira também da volta ali da cidade, né? E isso foi a minha aproximação, mas foi isso, então, ter o dispositivo em casa e conhecer como que se lida, como que se mexe. Então não era algo extremamente novo para mim, apesar de que eu não sabia programar, não sabia desenvolver nada profissionalmente, nada, era o uso tradicional de um dispositivo ali que tinha. Editor de texto para fazer os trabalhos do colégio. Era isso, nem sei se na época tinha Wordzinho, mas era o básico do básico, né? Até a internet lá, às vezes tinha, às vezes não tinha, às vezes os pais não tinham condições de pagar a internet, então sem internet ficava o computador ali. E como eu tive muitas outras oportunidades de me envolver em outras coisas, invernada, carnaval, acabei esquecendo de falar também, meu pai carnavalesco me levava junto, eu era apaixonado pela cultura, carnaval, cultura tradicionalista daqui, também não era aquela coisa que eu ficava todo o tempo no computador, então eu me ativava a outros tipos de ação na minha vida. Então a decisão por qual curso fazer foi basicamente assim, o que tiver de noite, eu vou fazer o que tiver de noite. E entre os que tiver de noite... Exato. Essa decisão foi realmente bem assim mesmo, né? Eu quero seguir trabalhando, era um desejo meu na época, seguir me desenvolvendo, mas quero estudar, né? E aí teve essa oportunidade de eu fazer a inscrição pelo Enem, na faculdade, no curso de Engenharia de Software. Segunda opção era Ciência da Computação. E foi muito interessante essa fase que não foi fácil para mim entrar. Naquela época, tinham 3 chamadas para ingresso na faculdade, né? E no final tinha a chamada de suplente, né? Presencialmente, que você tinha que vir, colocar o seu nome. E aí tinha os suplentes ali, que se caso daquelas 3 chamadas públicas a galera não fosse desistir, não ia sobrar. Bom, por coincidência, eu ganhei a última vaga não foi para concorrência, porque era na cota do ensino público. Mas eram 6 suplentes, ou seja, passou mais a 3ª chamada ali presencial, e os suplentes disso, ou seja, tem que esperar acontecer alguma coisa, eram 6, e eu fui o 6º, ou seja, eu fui o último. O ingresso tradicional da galera... 2013. O ingresso tradicional da galera naquela época era em março, eu esperei até junho para me ligarem lá no meu trabalho. Eu estava lá trabalhando, vendendo, chateado, né? Porque eu queria fazer faculdade, não vou ingressar dessa maneira, vou ter que pensar de outra forma, né? Mas foi que eu recebi uma ligação da secretaria para dizer: Peterson, tu conseguiu, é a tua vaga. Assim. Uma coisa que acontece muito é porque, como a Unipampa, assim como a maioria das universidades do país, são pelo Sistema Nacional, o SISU, com a nota do Enem, acaba que gente do Brasil inteiro se inscreve, e aí depois que vê que passou muito longe, ou por alguma razão decide não vir, e acaba que gera essa, vamos dizer assim, sobrar de vaga que dá chance. E colocando também, né, que tem muito isso, né, é uma concorrência, porque até então tinha vagas limitadas, né? Alguns cursos, até nem acompanhei este ano especificamente engenharia de software, mas alguns cursos com vaga sobrando por falta de procura, né? Que foi uma coisa que mudou muito. Em 2013, em 10 anos, o perfil do ingressante mudou absurdamente. Depois a gente pode falar sobre isso, que está repercutindo hoje na empresa, né? Mas como é que foi esse primeiro contato com esse novo, vamos dizer assim, com esse novo modelo? Porque, enfim, tu estava trabalhando de dia, estudando à noite,
Tá, mas e aí? A exigência da dedicação do curso em relação ao teu tempo, né? O tempo com trabalho, isso tudo. Como é que foi esse impacto aí com esse público diferente, com esse novo jeito de fazer? A gente não sabia, eu não sabia o que eu ia encontrar, né? Na minha família. Talvez eu possa dizer que na época eu era o único ingressante de uma universidade, né, da família, que estava então entendendo, aprendendo e vendo como é que seria isso, né? Estudar numa faculdade. Então, só por entrar na faculdade, você já imagina que a família em si já fica, nossa, olha, tivemos o Peterson entrando numa universidade. O impacto metodológico ou do dia a dia, para mim já foi desde o primeiro dia, porque eu consegui fazer talvez primeiro ano de universidade, chegando atrasado na faculdade, em torno de 40 minutos, por um ano seguido. Porque meu trabalho, se não me engano, era até talvez 7 da noite, e a faculdade começava às 6h30. Então eu consegui sair mais cedo, combinei com a minha antiga chefe de sair mais cedo, meia hora mais cedo todos os dias para conseguir fazer a faculdade, só que eu saía no horário que começava a aula. Então eu atravessava, na Praça Getúlio Vargas, eu atravessava ali onde era a loja, atravessava para ir na parada que tinha na Carmo ali, e ali eu pegava qualquer ônibus que passasse para vir para a Unipampa. Então durante um ano eu praticamente cheguei atrasado. Só que eu não tinha outro tempo. Eu trabalhava de manhã, de tarde, tinha intervalo da meio-dia, tinha 2 horas do meio-dia, e depois direto à universidade até 11 da noite, 11h30, porque pegava um ônibus para voltar para minha casa. Então, o meu tempo era preciosíssimo. Então, o tempo que eu estava na faculdade, aquelas 4 horas noturnas, eu tinha para estudar. E isso foi muito enraizado para mim nesse primeiro ano, que eu pensei, eu não tenho tempo para estudar. Então, ou eu realmente dou meu gás aqui, né, me entrego, e faço acontecer, ou eu não vou conseguir. Aí eu consegui fazer isso durante um ano. Eu realmente tentei ser aquele aluno exemplar da faculdade, que questionava o professor de tudo que é jeito para garantir que eu entendi aquele conteúdo. Aquelas 2 horas de intervalo da meio-dia às 2 era o horário que eu estudava para eventuais provas, trabalhos, ou montava, né, as apresentações da faculdade. E foi assim que foi o meu primeiro ano. E o impacto metodológico ele foi forte porque muda um pouco a dinâmica de universidade com o ensino médio, né? De início, eu lembro até hoje assim que o primeiro dia eu fui todo bonitinho, fui de camisa, de moletom, tudo bonitinho, achei que ia ser uma coisa assim. E aí no primeiro dia já foi a apresentação de como seriam as coisas e eu já entendi que é muito mais proatividade do estudante, né? Ele exige mais proatividade do estudante do que às vezes tu tá no ensino médio que, né, a garotada tá lá, o professor cobrando, me entrega tal dia, faz tal coisa. Entende? Tem isso muito, né, na universidade, mas exige muito mais proatividade e ação mesmo do aluno. Assim, o professor bota a tarefa, até dia 20 tem que me entregar, quem tiver dúvida me procura. Um pouco, e quando dá o material, dá o conteúdo, te dá materiais complementares e você tem que buscar, né? Eu entendo que isso é um comportamento e uma filosofia muito do curso de engenharia de software, depois de vários anos que eu consegui compreender que é uma metodologia, né? Que é aprendizado baseado em problemas, que o curso em si ele empregava e era uma cultura dos professores eles terem essa dinâmica de ensino. Mas para nós que entramos ali, a gente esperava que ia ser uma coisa, no final do dia era outra coisa. Por isso, a gente entende também que está a evasão, né, dos cursos de computação especificamente, porque realmente é um curso puxado, você aprende muitas coisas diferentes e você tem que ter aquela proatividade. Muitas pessoas não conseguiam acompanhar esse ritmo e é muito natural que no primeiro ou segundo ano muitas pessoas evadiam, né, muitos alunos evadiam e não continuavam. Do curso especificamente, assim, não necessariamente, não sei se das disciplinas ou das áreas que tem no curso, o que tu aponta assim, para ti qual foi a maior dificuldade e qual que tu sentia que era dos colegas a maior dificuldade? Vou dar um exemplo. Existem cadeiras-chave do tipo, sei lá, algoritmo, lógica de programação, estrutura de banco de dados. Essas coisas são as grandes, vamos dizer assim, os grandes pilares da parte mais técnica, né, mais do desenvolvimento do software em si. Tu acha que alguma para ti foi mais puxada, algumas dessas que tipo assim, lógica de
pensamento lógico, pensamento estruturado, lógica, não é uma coisa que se trabalha em sala de aula no ensino médio fundamental e, na minha opinião, ajudaria muito se tu tivesse tido lógica antes, mas enfim, como é que foi a tua chegada em algumas cadeiras para a gente ter uma ideia de como que é o funcionamento do curso para ti, né? O que impactou mais para ti em especial? Bom, eu acredito que desenvolver tecnologia, e a gente fala de algoritmo de programação, lógica proporcional, se não me engano o nome era alguma coisa assim, eram os mais desafiador. Mas é que minha característica de querer estar envolvido, aprender e entregar, me fez com que isso fosse o que eu mais gostasse de fazer. Né? Desenvolver, ter entregas, pesquisar, né? Ser desafiado a desenvolver alguma coisa nova. É um comportamento meu. Eu percebo que não é um comportamento de outros. É natural, cada um tem as suas características e tem o seu histórico. Bom, a gente estava falando de histórico aos 8 anos, já estava lá levantando, né, pegando garrafa, contando dinheiro, desenvolvendo raciocínio na minha cabeça. Quando eu sou apresentado a outros desafios, como aprender algoritmo, lógica, banco de dados, para mim foi muito mais uma questão de entender aquela nova tema que estava sendo apresentado para mim. Sempre foi apresentados materiais, sempre tinha um professor capacitado naquela linguagem, naquela tecnologia, naquela disciplina, aliás, que conseguia dar aquele suporte. Então, para mim foi um desenvolvimento natural. Agora, o que para mim foi o maior desafio talvez veio nos semestres posteriores a isso. Daí eu comecei realmente a ser mais ainda inserido no ambiente de trabalho em equipe, né, o trabalho colaborativo, um trabalho que o professor ele falava, olha, vocês estão com problema de equipe, vocês têm que desenvolver em equipe e resolver em equipe, entende? E ele incentivava com que nós lá olhássemos olho a olho e dissesse, cara, tu tá trabalhando errado, não tá trabalhando certo, ou tu não tá fazendo a tua parte, e a gente como grupo precisa trabalhar junto, precisa ter entrega. Esse talvez começou a ser os maiores desafios. Eu já tenho um pouquinho mais de história, já cursei outros cursos, né? Tipo, eu fiz uma graduação, mas vivi, né? Tive a oportunidade, trabalhando na universidade, de poder viver o dia a dia, não necessariamente cursando, mas o dia a dia de sala de aula, de vários cursos. Para mim, o grande diferencial do curso da engenharia de software é ter o centro nessa metodologia de resolução de problemas. Né? Tem uma disciplina que se chama resolução de problemas. Por 6 semestres, dos 8 semestres, a partir do terceiro até o final do curso, tu ter uma disciplina que, para te formar, exige que tu entregue uma solução no problema. E eu vejo que várias áreas poderiam, né, várias outras áreas do conhecimento poderiam se beneficiar muito se os cursos adotassem essa metodologia. Né? Então, o que tu estava colocando é isso, uma das partes dessa disciplina é o trabalho em equipe, tu ter o papel de gestor de um time. Como é que foi esse contato, como é que foi assim para ti esse trabalho e tal, porque eu acho que daí a gente vai conectar no primeiro teu contato como assim, a primeira entrega, digamos assim, para fora da universidade, enfim, como é que foi essa tua vivência lá dentro com resolução de problema. Né? Perfeito, Emerson. Realmente a disciplina resolução de problema ela ter como principal característica, né, o aprendizado baseado em problemas, que é uma metodologia que na literatura já foi muito trabalhada, não é algo novo, é algo que já existe há muito tempo e não é aplicada apenas a cursos de tecnologia, ela é uma metodologia de ensino. De fato, desde o primeiro semestre ela já foi um diferencial para a minha trajetória, né? Inclusive para hoje no que eu trabalho nas empresas. O primeiro semestre em si, para eu ter uma noção, a gente já tinha que desenvolver um artigo, escrever um artigo. O que é artigo? Né? Para quem chega numa universidade, o que é um artigo? Artigo. Escreveu artigo. Opa, o que é artigo? Que documento vai, que modelo usa, que fonte usa. Então, assim, já desde o início, nós já era colocado o problema, que era escrever um artigo sobre um determinado tema, e a solução é aprender a como se escreve, aprender que documento utilizar, aprender que tópicos e como dividir os parágrafos, aprender a pesquisar. O primeiro semestre foi totalmente focado a orientar
os alunos a como pesquisar coisas, seja na internet, seja nos acervos, biblioteca, para a biblioteca da Unipampa, que livro olhar, como ler, o que eu pego, como eu entendo esses elementos técnicos e transformo em um texto meu próprio, não plagiado, por exemplo. Então esse foi o primeiro desafio que, para mim, eu acredito que para meus colegas foi novo. Então, já desde o primeiro semestre não era com tecnologia, era escrever um artigo, mas a gente teve que correr atrás para entender metodologia. Saber de pesquisar não é dar um Google e copiar e colar, né? Não, com certeza não é. Pesquisa não é isso. Tenteada tinha, né? Mas como os professores muito safos já tinham ferramenta que comparavam textos com o que tinha na literatura, já conseguia descobrir o que era plágio ou não era. Inclusive, plágio é crime dentro da instituição, e isso era apresentado para nós desde o início. Vocês sabem que isso aqui é crime, que isso é passível de sanção disciplinar para os alunos, então... ambiente, cara. Né? Se tu olhar, é o ambiente que a gente é inserido e o que é apresentado para nós vai nos formando ao longo do tempo. E aí, no segundo semestre para frente, eu acredito que a gente, de fato, adentra em elementos mais técnicos da área, né, de tecnologia, e aí, de fato, segundo semestre, terceiro semestre, a gente começa a desenvolver atividades do processo como um todo de desenvolver tecnologia, né? Que não é só criar um aplicativo ou criar um site, né? A gente entende que primeiro tinha que entender o problema, né? Fazer uma boa análise daquele problema que está sendo imposto de fato. Conversar com quem vai usar, assim como tu conversava com quem queria pedir uma bebida para o garçom, né? Então, o que tu quer, né? Qual é o que resolve o teu problema, né? Perfeito. E uma dificuldade bem grande, normalmente, para quem se envolve com tecnologia é essa abordagem, né? Como que tu analisa o problema para apresentar uma solução. E essa coisa de resolução de problema passa por isso. Como é que tu vai resolver um problema que tu nem sequer entendeu qual é o tamanho, qual é a dimensão, né? Qual é o problema que eu tenho que resolver. Não existe solução para um problema que tu não entendeu. Eu acho que essa é a principal habilidade que precisa ser desenvolvida e que efetivamente o Peterson conseguiu entender durante o curso, né? Tomou lenha. E aí a gente chega num momento que pelo menos para mim, eu queria que tu contasse como é que foi isso, o momento em que vocês estavam, como tu disseste, né, focado em entender esse ambiente, universidade, o que é um artigo, eu tenho que escrever, como é que eu entrego esse trabalho, o que é efetivamente programar um computador, entregar um software, e aí daqui a pouco tem uma demanda da sociedade. Como é que você foi exposto a essa coisa de, cara, o mundo também é fora da universidade e eu posso entregar essa resolução de problema para entregar para um problema da sociedade. Como é que foi esse momento de conexão com um problema da sociedade? Como é que foi essa... Perfeito, Emerson. Eu me recordo muito bem que nos meus primeiros 2 anos de universidade, esse ano que eu trabalhava, estudava, eu não tinha tempo para nada extracurricular, e o segundo ano também, acho que meio ano eu também estava envolvido a isso, foram um período que eu não cheguei a viver muito essas experiências fora sala de aula. Apesar que dentro da sala de aula, os trabalhos que já eram trazidos para a gente já tinham esse aspecto extensionista, né? Já tinham esse aspecto de vamos fazer uma tecnologia que resolve algo para alguém. Às vezes resolvia para instituição, né, interna, às vezes era uma dor de comunidade que os professores sabiam que era algo legal de se trabalhar, que eles traziam para a sala de aula. Mas foi a partir do meu segundo ano que aí de fato eu comecei a viver muito mais o contexto, o conceito, o ambiente universidade. E aqui eu vou ter que contar e relatar como foi. Eu lembro até hoje como foi para mim de ouvir numa determinada palestra que estava tendo. Acho que vocês não conhecem Emerson Risati, que estava falando e aí trazendo, né? O Pampaptec já existia na época, o conceito. 15 foi a obra. No dia de 2013 foi quando a gente tinha assim, vai ter o dinheiro para construir. E a entrega da obra foi 2015. Olha só. E aí foi 15 que eu comecei a ingressar nesses ambientes. E aí eu lembro de ouvir essa fala tua que falava, a frase foi bem essa aqui, assim, vocês estão aqui para viver uma universidade, porque a universidade ela vai mostrar coisas que vocês não veem no cotidiano, então entrem de cabeça nisso, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu fiquei tentando entender, mas o que seria viver essas outras coisas? E aí, né, fui descobrindo que dentro da universidade existia
projetos de pesquisa, projetos de extensão, projetos de cultura, projetos de ensino, né? Existia o Pampatec, que já era um ambiente que quem queria empreender ou ouvir falar sobre isso poderia vir e conhecer e falar sobre isso. E foi aí que, naquele momento, eu saí do trabalho, né? Eu realmente me desvinculei, falando com a minha mãe, cara, eu acho que preciso ingressar, preciso botar minha cabeça nisso, dá. E aí, a primeira oportunidade que eu tive foi ser convidado pela uma empresa júnior, que tinha na época aqui a empresa Ideias Soluções em Software, transformando em ideias em soluções, é o slogan, que já existia na época e era uma empresa filantrópica, uma empresa júnior que não tem o fim lucrativo, apesar de poder cobrar pelos seus projetos, cobrar pelo seu serviço, mas ela não pode pagar diretamente seus diretores, seus envolvidos. Fazendo parênteses, então, eu sou tão antigo que eu fiz parte do movimento que, nos anos 80, esse foi um movimento no mundo inteiro, de todas as faculdades, que formalizaram um modelo de negócio, e o Brasil colocou como lei isso, que a mesma lei que regra as associações, a associação sem fins lucrativos, né? A associação de amigos, ONGs, ela regrou um tipo de associação onde os alunos de uma universidade poderiam colocar em prática o seu conhecimento, formando uma empresa, um diretor, presidente, né, para ter essa vivência de testar o mundo empresarial numa simulação controlada, né, sem a obrigação de ter lucro, de pagar conta, mas podendo cobrar por isso. Eu participei da empresa júnior na universidade, na minha graduação em administração, então foi um movimento bem interessante. Então, quem estiver fazendo faculdade, se procura saber se tem empresa júnior na tua faculdade, se não tem, junta uns 10 colegas e tenta fazer, porque é uma experiência massa, né? E aí, como é que foi a tua experiência na empresa júnior, então, nesse movimento organizado, né, dessa coisa? Perfeito. Quando eu cheguei, ela já existia, então, né, ela foi fundada, se não me engano, em 2012, por alunos, mas é importante ressaltar que tem um envolvimento acadêmico, então, tinha o coordenador, o consultor, né, não lembro, e o co-coordenador, que são professores que estavam ali para orientar, né, para instruir. Isso está na lei federal, que já é obrigatório, e a Unipampa também regrou sobre isso. Perfeito. Então, isso é obrigatório, porque é um processo educacional, faz parte do ensino. Apesar de não estar não tem uma disciplina chamada empresa júnior que vale nota, né, mas ela está regrada. Apesar que poderia ter, né? Poderia ter, seria bem massa. Porque é um ambiente de experimentar, cara. Eu lembro que a gente usava a frase que é um laboratório de experimentação, porque ali a gente podia experimentar qualquer ação, seja projeto, metodologia, montar um recurso humano e como gerenciar pessoas, mesmo não sendo meu funcionário, mas eu sou um diretor de recurso humano e eu tenho meus objetivos e minhas atividades como diretor para fazer. E isso é fantástico, sabe? Porque não eram todos os alunos que curtiam isso, mas quando você entra num ambiente que é assim, é legal você viver, é legal você ver na prática como é. E lembrando, você estava dentro da academia fazendo o teu curso de graduação, mas participando de uma empresa júnior da instituição, né, e do teu curso, da tua área. Então, em 2015, então, eu fui convidado pelo atual diretor Gabriel a ser diretor de marketing. Por que será, né? Aí me convidaram, Pedro... Parece que é o que fala mais do grupo. Tu gosta de comunicar, não sei o que e tal. E o problema de uma empresa júnior é a rotatividade de pessoas em função desse tempo limite que um aluno de graduação tem numa faculdade, né? Ou o próprio envolvimento com disciplinas faz com que às vezes tu tenha que escolher, eu sigo estudando, daqui a pouco para minhas atividades numa empresa júnior, né? Então a galera acabava às vezes se desligando da empresa júnior para focar no seu curso. Isso não tem nada de errado, né? O problema é que quando acontece isso, o cara entra um mês, no terceiro mês está saindo, tu não tem o tempo de trabalho, tu não tem o tempo de estruturação e de ter resultado. Então isso acontecia muito. E aí na época eu fui convidado para ser diretor de marketing, bem numa época de transação onde que essa galera que fundou a empresa já estava se formando, já estavam virando egressos, então já precisava ter uma nova leva de colaboradores alunos. E aí eu lembro que eu fui convidado, eu saí da minha sala de aula rapidinho, fui lá na sala na Unipampa, que a Unipampa cedia uma sala para a empresa júnior para conversar com o Gabriel, e o Gabriel me convidou. Eu falei, cara, e foi bem na época que eu decidi assim, não, eu vou viver
né, a universidade me chega já essa proposta. Eu falei, não, vou ser diretor de marketing. E aí começou a meu trabalho, a primeiro entender o que um diretor de marketing fazia, e ali definir já o primeiro plano estratégico da ideia, que era disseminar o conceito ideia, uma empresa júnior, para outros acadêmicos da universidade. E aí foi a minha ação mais ativa, que era de ir para a sala de aula, bater em porta, pedir licença ao professor e apresentar um pitch lá, um PDF da ideia, explicando o que era a ideia e o que a gente fazia lá dentro. Convidando a galera. Captando gente, né? Mostrando o que já existia, né? Esse foi a minha grande atuação de marketing, que eu atuei por muito pouco tempo. Acredito que 6 meses ali depois já fui convidado a ser o diretor-presidente da empresa Júnior, e onde a gente, enfim, fez algumas reestruturações, enxugamos um pouco as coisas, entendendo essa questão da rotatividade. Nós éramos 12 diretores, no final virou 3 diretores, né, para ter colaboração em outras áreas na empresa, né, e tendo a rotação de diretores ali dentro. Então foi uma experiência bem legal. E foi bem na época que a ideia ela saiu desse ambiente sala na universidade e veio ser sediada aqui no Pampatec, né, tendo uma sala aqui no Pampatec em parceria. Sendo tratada como as outras empresas. Exato, com todo o ambiente, com a consultoria mais ativa do parque, né, aí pensando na ótica de como gerir uma empresa. E como é que foi esse momento? Bom, estou aqui, a empresa Júnior, sem fins lucrativos, estamos testando, meio às brincas, mas é às devas, a gente não vai ganhar dinheiro com isso, mas vai testar para chegar a um projeto que, cara, a gente pode virar como é que foi essa virada para ser, agora a gente vai ter que ter uma empresa, entende? Como é que foi esse momento e que momento vocês, tipo assim, foi um cliente que teve, foi um serviço, conta como é que foi esse momento da ideia para o Peters virar empresário. Entendi. Bom, se não me engano, eu participei por 2 anos da empresa Júnior, né? Ainda dentro da universidade. Aí a gente está falando já em 2017, onde a gente estava fazendo projetos na ideia, né? Filantropicamente, né? Então tinha um projeto para trabalhar, tinha as entregas para cumprir, tinha os regulamentos e tudo mais, mas foi através de uma conexão de oportunidade que teve na época entre o FPAN, né, que é uma competição esportiva que ocorre aqui em Alegrete há mais de 42 anos, encontro de futebol infantil pan-americano. Obrigado. Não é um evento nacional, é um evento internacional, que traz equipes de categoria de base, sub-13 e sub-14, de vários países aqui para o Alegrete, até hoje aqui para o Alegrete, inclusive dia 18 de janeiro vai começar o FPAN, ficam convidados a prestigiar, mas foi através de uma demanda então local, né, da comunidade, de desenvolver alguma tecnologia para o evento. E aí foi bem assim, alguma tecnologia, porque a principal dor era justamente a galera da Alegrete, a comunidade, saber quando tem jogo, quem jogar com quem, quais os resultados, como está a tabela de classificação. E para a organização do evento, melhorar a dinâmica de gerenciar a competição como um todo. Eles tendo essa dor, a quem que eles recorrem em Alegrete? Né? Também são um evento que é promovido por pessoas que amam o esporte. Então, o capital é limitado também. Então, não foram buscar a prestação de serviço diretamente, foram buscar uma oportunidade, uma conexão de oportunidade. Praticamente uma ONG, né? Não tem fins lucrativos, normalmente termina devendo o evento, mas enfim, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Mas faz total sentido. Você tem um evento, ou enfim, qualquer ação local, tem algo que outros atores podem se envolver? E nesse caso tinha alunos da Unipampa, do curso de tecnologia, que poderiam desenvolver alguma coisa de tecnologia para o evento. E foi assim que a gente encarou, quando chegou através também no Pampatec, acho que foi Unipampa, Pampatec e FPAN, que aí buscaram no seu leque de networking de alunos lá quem que poderia atuar com essa ideia, ou enfim, poderia daqui a pouco assumir realmente desenvolver alguma coisa. Ter entrega de verdade, né? E aí foi apresentado para mim tava tendo um churrasco, acho. Foi churrasco aqui, não foi? Foi um churrasco do Pampatec, de final de ano. Tinha várias pessoas, tinha as startups já aqui. Eu estava lá como empresa júnior, né? Empresa ideia. E o professor Alessandro Girardi estava lá, acho que
No fim era uma roda, professor Alexandre Girardi, professor João Pablo, Emerson, e aí falaram rapidamente sobre essa demanda e me perguntaram, por que tu não faz esse negócio aí? Assume a bronca. E aí o que acontece? Quando eu lembro de raciocinar da seguinte maneira, eu sei fazer tecnologia? Bom, eu sei fazer tecnologia, mas o que eu sabia fazer era tecnologia de gestão, então sistema, web, essas coisas assim. E na época a demanda era mais para aplicativo de celular. E eu não sei fazer aplicativo de celular. Até hoje eu não sei fazer aplicativo de celular. Apesar de ter 2 startups com foco em desenvolvimento mobile. Que vendem isso. Isso. Só que eu tinha já me envolvido com muitos alunos, com muitos acadêmicos, em várias oportunidades, na ideia, fora da ideia. Na época a ideia tinha uns 16 ou 18? Teve uma época que teve bastante gente, 16 pessoas ali. 16, Não faziam app, mas trabalhavam e eu conhecia. Eu sempre mapeou os talentos. Eu sou de comportamento, característica, cara. Mais do que o conhecimento técnico. Né? Eu confio muito mais na habilidade das pessoas e no comportamento das pessoas. E nessa ocasião, eu tinha já participado de um programa de extensão da Unipampa chamado Programa C, da professora Aline. Da professora Aline, com a professora Amanda e outros professores ali envolvidos com outros alunos, que o objetivo era desenvolver soluções para a comunidade. Sempre foi esse o objetivo. E ali eu tive a experiência de desenvolver 2 soluções, onde as 2 eram um aplicativo, mas eu não trabalhei com aplicativo, eu trabalhei com a parte de gestão dos projetos. Por ser muito dessa pegada de gestão, de entender dor, né, de entender demanda, eu sempre fui muito disso. Analisar o problema. Exato. Desde quando era vendedor, entender a dor de quem estava chegando na loja e mostrar um produto adequado, então isso já veio carregado comigo e na faculdade isso aumentou mais ainda, né? E aí foi que dessa rede de conhecidos, eu convidei 3 pessoas, 2 delas que viraram meus sócios e são meus sócios até hoje, o Adriel Herter Seifrin e o Adriel Rodrigues, são meus 2 sócios, e na oportunidade o Fernando Lima, que também era um acadêmico de engenharia de software, trabalhou junto com a gente, então nós éramos 4, para desenvolver algum projeto, né? Então de cara já foi aquela coisa, vamos fazer, vamos. Acho que só por eles terem falado vamos, já vem toda essa história anterior, sabe? De tipo da galera proativa, da galera que vai fazer, que confia no trabalho. E aí a gente se reuniu e a gente resolveu atender essa demanda. Nós tínhamos só um desafio assim que na realidade era um risco muito grande. Nós aceitamos fazer esse projeto no final de um ano, eu acho que 2016 isso. O evento acontece em janeiro. Nós tínhamos em torno de 10 dias para fazer alguma coisa, e ter algum tipo de entrega. O que a gente fez? A gente acessou os conhecimentos que a gente aprendeu na faculdade. A gente tem que olhar para a dor do nosso público e elencar prioridades. Então nós conversamos com a organização da FIPAM, fizemos uma análise regional do que poderia ser desenvolvido para ter algum valor agregado e a gente focou no principal, uma plataforma de gestão onde simplesmente a organização consegue montar os jogos e colocar o resultado 2-1, 3-1, 4-1 e montava a tabela, calculava a tabela automaticamente para eles. E em contrapartida, a gente, para o telespectador geral da Alegrete, a gente desenvolveu o primeiro aplicativo personalizado exclusivo para o FIPAM chamado FIPAM, que tinha 3 funcionalidades apenas, mas era a maior dor da população: tabela de jogos, resultados e classificação. Só. Bom, a gente conseguiu fazer isso em 6 dias, 7 dias, Emerson. Foi uma loucura, assim, uma experiência muito legal. Nós fizemos isso e aí quando nós estávamos já com o aplicativo ali pronto e tal, o projeto é filantrópico, então a gente era só fazer, entregar. O FIPAM foi muito receptivo em entender que aquilo era algo para eles, então eles poderiam incorporar como uma ferramenta do FIPAM, né? Agradeço muito o Toninho e o vereador Moisés, que foram, até hoje são os 2 contatos ativos que estão com a gente, são nossos parceiros, que abriram a porta de um evento que já acontecia há 36 anos na época, né? Eu acho que isso é muito legal, tipo, entende? Aceitaram, vinham alunos de fora que nem conheciam na época. Claro que teve o agente Pampatec, Unipampa, para, né, dar aquela imposição. Então, exato, para dizer, pode confiar que vai. Mas eles tiveram que aceitar. E aí, quando a gente estava com quase tudo pronto para lançar o aplicativo, foi daí que particularmente a minha mente de vendedor aí se ativou de novo. Aí eu pensei, cara, dá para ganhar dinheiro com isso? Dá para fazer alguma coisa com isso aqui? E aí a gente teve a ideia de colocar no aplicativo bem baixo assim uns banners, tipo isso aqui, ó.
uns banners rodando bem embaixo, fixo ali, passando anunciantes. E aí a gente teve a ideia, só que precisava de alguém para vender. Quem era o cara que já tinha experiência de venda? Quem era o vendedor? Quem era o vendedor do grupo ali? E aí, sobrou pro vendedor. E aí sobrou pro vendedor. Mas olha, foi algo muito legal, porque eu nunca tinha vendido tecnologia, software. Eu sei vender roupa, eu sei vender um item aqui, ó. Bom, né? Qual é a funcionalidade do item? Então, tu não enxerga, tu quer um óculos, né? Um óculos, mas agora um software, né? Um aplicativo que tu vai passar bannerzinho ali com a marca da galera, como é que você vende isso, né? E aí eu basicamente peguei uma agendinha, que eu lembro até hoje, listei empresas potenciais que poderiam ser empresas que fossem, na realidade, incentivar a gente. Acho que nem é o conceito de patrocinar, pagar ou esperar algo, não. Acho que podiam confiar na gente. E naquela época, talvez por já trabalhar numa loja que eu conhecia, né, um proprietário daqui ou ali, e também aqui na universidade foi indicado alguns nomes, a gente listou ali, acho que de 15 a 20 potenciais empresas para ir. E aí eu saí num verão do Alegrete com 2 dias para começar o evento, com minha agendinha lá, e com um plano comercial que variava de 100 a 40 reais, mas no final do dia o que quisessem pagar, pagava. Sem diferenciação alguma. Voluntariado. Fui batendo nas portas da galera e pedindo licença para falar. Um método muito antigo do pessoal da gente que é TBC, né? Tira a bunda da cadeira e vai pra rua vender. Vai fazer. Tomar feedback. Foi. Cara, foi uma experiência fantástica, assim. Eu lembro que as principais empresas que já eram envolvidas, sabe? Martini, a Unopar, essa galera, ela... E a galera do esporte também, o Grenal na época, era muita gente. Eu não vou parar aqui para também não vou esquecer de todo mundo. Mas no final do dia, Emerson, eu consegui vender 11 anunciantes. 11 anunciantes que eu lembro que um deles, o Subway, através do Jonas Pradel, ele perguntou assim, que nunca ninguém tinha perguntado: quantos downloads vocês esperam desse aplicativo? Pim. Aí eu falei, veja bem, então, primeiro. Então, nós acreditamos que 500 por aí pessoas vão baixar, é novo, é o primeiro app e tal, né? Não vai ter impulsionamento, não vai ter mídia paga, né? Ali tinha que, né, fazer os veja bem, mas é para incentivar, cara, é o primeiro que tem, a galera vai divulgar, a gente queria divulgar muito também, só um adendo, na minha equipe, os 2 Adriéis, eles são muito da área de design gráfico, então eles, Photoshop, essas paradas eles adoravam fazer. Então, tinha esse braço já na minha equipe que podia desenvolver qualquer conteúdo para fazer divulgação, certo? Mas foi ali que a gente conseguiu, então, resumindo o assunto, fazer 11 vendas, 11 anunciantes, colocar no bannerzinho todos só passando ali. E no final do dia passou o evento, de 10, 12 dias o evento, nós tínhamos mais de 1.500 downloads em mais de 4 países. Pessoas que baixaram em várias regiões. E naquele ano o diferencial do evento foi a novidade, a tecnologia, o aplicativo, que não só o telespectador geral utilizou, mas como as mídias começaram a utilizar muito para captar informação de maneira instantânea. Porque saiu o resultado na mesa ali, 2-1, então todo mundo já via, a tabela já calculava automaticamente, foi a onda do momento. E essa, na prática, Emerson, foi a primeira experiência real que nós tivemos, rápida, acelerada, ágil, fazer o que tem que fazer, entregar. 100% startup. Totalmente 100% startup. Tipo, bota para fazer quase que sem plano, né? Simplesmente 15 dias não dá para ter plano, nem 8 dias não dá, né, cara? Foi muito assim, muito hardcore, assim. E essa foi a primeira experiência. E aí agora, como a gente já está com mais de 50 minutos de conversa, a gente precisa ir chegando perto do hoje, né? Apesar de que a gente está falando aí no intervalo, cara, são 10 anos entre a tua entrada na universidade e hoje, né? Verdade. E é muita coisa que aconteceu. A gente precisaria realmente de um tempo interessante para detalhar isso, porque eu acho que isso a tua trajetória nesses 10 anos, ela é muito representativa do que a gente imagina que seja oportunidade para a maioria dos alunos, entende? E, claro, eu entendo que não é para todos, tem que ter esse querer, né? Tem que ter esse talento, tem que estar... Mas eu acho que é importante tu contar para nós como é que foi essa... acho que tentando, sem a gente, né, em função do tempo, não detalhar muito, mas eu acho que uma coisa que tu captou foi identificar a oportunidade na sociedade, no mercado, enfim, né? Falando a linguagem do empreendedor, e como que eu posso criar um modelo de negócio inovador, não só criar o aplicativo para resolver aquilo.
E aí eu quero né, daí a gente chegar no que é hoje o negócio da empresa, vamos colocar assim, que é o AGD Quadras. E como é que vocês iniciaram nele e como é que vocês caíram, tipo assim, como é que caiu essa ficha? Cara, a gente enxerga oportunidade e consegue entregar a solução. Acho que esse é a coisa que a gente vai poder trazer isso para as pessoas. Como que eu enxergo uma oportunidade e vou entregar uma solução. Perfeito. Então, para a gente pular então um pouco dessa época de primeira experiência prática no FPAM até chegar no Agendei, não demorou muito tempo, porque já nesse primeiro sucesso então que a gente teve, a gente decidiu seguir trabalhando com tecnologia, nesse caso focado para o esporte. Então foi quando no ano seguinte a gente constituiu a primeira startup nossa, entre nós 3 sócios, que é Dev Pampa Sistemas Eficientes. Uma empresa que tinha um foco em desenvolver tecnologia para o mercado. A gente nem sabia exatamente se nichava ou não nichava, não era muito por isso. A gente precisava se apresentar para o mercado. Então a gente instituiu essa empresa e seguimos trabalhando durante aquele ano, o ano subsequente, para melhorar o modelo. Produto Exato. do gestão de competição. Exato. Só que daí, na verdade, criar um modelo de negócio, porque não existia na prática, sabe, um modelo todo estruturado. Mas quando a gente tem uma validação, a gente já entendeu, podemos seguir nessa linha. Então, durante aquele ano, a gente seguiu evoluindo o produto, ele ganhou mais funcionalidades. A parte comercial ganhou então planos comerciais mais robustos, com diferenciação de anúncio, sempre trabalhando com essa linha de faturamento desse produto. E para eventos que chegassem novos, a partir desse marketing do FPAM, tentando vender, né, para outras competições. E a gente conseguiu, no ano subsequente, a gente estava já em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul com alguns eventos rodando esse nosso produto, sabe? E nós lá no campo, lá vendo como que as coisas aconteciam. Então, essa experiência inicial nos deu essa base para seguir tentando. E aí a gente começou cada vez mais a se ingressar no ambiente de inovação e empreendedorismo daqui, do Pampatec especificamente, onde ter uma sala comercial, né, fazer um contrato com o Pampatec, acessar a consultoria contábil, acessar uma consultoria jurídica em parceria sempre, né, porque se tu vai pagar os custos dessa galera, tu nem começa. Então a gente conseguiu via parceria começar as nossas operações. Bom, uma vez que a gente tem a Dev Pampa já se apresentando para o mercado como uma empresa que desenvolve tecnologia de qualidade validada, focando no esporte, foi inevitável a gente começar a receber outras demandas, né? Como de quadras esportivas, que também queriam melhorar a forma que se relacionam com a galera que quer agendar uma partida de algum esporte na sua quadra. E aí a gente recebeu, né, um contato de uma quadra para a gente fazer um projeto específico, né, particular, onde seria aplicativo de gestão para essa quadra e um aplicativo para o telespectador, para o público dela, os clientes dela fazerem... O jogador agendar. O jogador. Fazer, né, as principais ações. E foi muito engraçado que a gente que trouxe o que seria prioridade ou não, baseado no que a gente conhecia. A prioridade é a jornada de agendar. Né? Vamos melhorar essa forma, essa relação de agendamento e a forma que você visualiza esse agendamento chegando, aprova, cancela, se comunica e vê o teu financeiro rodando ali. E a gente fez um projeto base, né, pensando nisso, só que esse projeto exclusivo específico não foi para frente. Nós não chegamos a implantar ele no mercado na maneira que ele foi construído. E eu até comento nos eventos que eu participo de que foi a nossa primeira frustração contratual que nós tivemos no nosso negócio. Isso, primeiro contrato já teve frustração, porque a gente não teve o contrato cumprido, mas da nossa parte a gente sempre tentou fazer, né, da melhor forma possível, sempre priorizando nossos clientes e usuários. E a gente fez um projeto bem legal, só chegou no final do dia, não tinha serventia, não tinha uso. E aí foi nessa sala aqui, que a galera não conhece, mas é uma sala de reuniões do Pampatec, que nós estávamos pensando o que fazer com isso, e a gente começou a ventilar uma solução não só para uma quadra, mas quem sabe para todas as quadras do Brasil e para qualquer pessoa que quisesse procurar um horário numa quadra esportiva, seja de qualquer esporte na sua cidade, que quisesse fazer um agendamento, quisesse já pagar por ali, quisesse se comunicar com a quadra de maneira muito mais ágil. Porque a nossa dificuldade eu, esportista, sou goleiro, adoro jogar futebol, achar um lugar para jogar, achar a grade de horários, valores, combinar com a galera, tudo isso tem um trabalho muito grande e às vezes tudo se desmotiva, tudo para de fazer isso. Então nós tentamos, naquele momento, já pensar numa solução dessa maneira, genérica, mas que resolvesse essas dores do pessoal.
E foi aí que nasceu o projeto Agenda e Quadras, no final de 2018. Um primeiro aplicativo de gerenciamento de horários de quadras esportivas e também de agendamento dessas quadras. Mas, cara, quadra esportiva, começando em 2018, 2019 começou a ter as primeiras quadras contratando. 2019 vocês já tinham clientes, Sim. Vocês saíram de ter cliente. E, cara, com que investimento, tipo, vocês tiveram investidor, como é que foi sair, tipo assim, tá, vamos ter em Alegrete e agora vamos vender essa tecnologia para o mundo inteiro. Como que foi a transição? Temos parecia um problema, né? Agora a gente vai transformar num produto que vai virar uma solução escalável para o Brasil. Como que chega nas pessoas? Como é que vocês conseguiram sair do zero, né? Sair do cliente zero? Qual foi o cliente 1? Como é que a gente botou para testar no primeiro cliente? Como é que isso foi para tu ter pagantes, digamos? Beleza. Nosso modelo de operação sempre foi bootstrapping, que chama, né? Que é o que o negócio gerava de receita, a gente reinvestia no negócio. Então nós nunca, talvez agora nesse último ano a gente começou a trabalhar com captação e entrada de sócio investidor, mas antes disso nunca tivemos nenhum patrocínio, nem nada desse tipo. Foi simplesmente, entrou R$100, R$100 ia para a caixa e a gente projetava o que fazer com aquilo. Né? Até começar a ganhar demorou muito tempo, ganhar prolabore, salário, demorou muito tempo. Porque a nossa filosofia é desenvolver, entregar e ver a galera usando. Porque na faculdade a gente aprendia isso, a gente queria trabalhar e fazer. Então, quando a gente lança em 2018, em outubro, desculpa, a gente já lança o aplicativo já com um parceiro estratégico, que era o Paddle House. O Paddle House, a gente teve uma parceria muito simples. Tinha um contato, já que conhecia os gestores de lá, chamaram os gestores de lá para vir aqui para o Umbatec para a gente ter uma conversa, porque tinha uma garotada querendo fazer tecnologia para quadras e eles são gestores de quadras. E aí foi ali que a gente mais ouviu do que falou. A gente começou a ouvir as dores, ouvir como era, qual era a maior dificuldade, e dali a gente foi desenhando o nosso modelo do nosso produto. E no final da reunião, eu lembro até hoje, que a gente tinha que definir preço, que a gente entendia que tinha que cobrar por aquilo, né? As quadras tinham que pagar. Em vez da gente definir o valor, a gente perguntou para eles quanto vocês pagariam por mês para ter uma plataforma assim. Que a gente não tinha tanto conhecimento no curso, nem capacitação, era bastante de precificar as coisas, os produtos. Então, mercado. Não tinha muito isso na época. Hoje a gente entende o valor disso, mas na época não tinha. Então, eles foram os primeiros a dar o valor do nosso produto. E foi aquele valor que a gente estabeleceu. Montamos um site lá que tinha o valor explícito. Não tinha o valor explícito, tinha um formulário que a quadra pedia mais informação e aí a gente apresentava o valor. E já no primeiro mês da operação, esse parceiro foi o primeiro pagante. Eles já começaram a pagar o valor que eles falaram que pagariam. E aí isso no mesmo ano de 2018, no final de 2018, com 2 meses da operação, a gente já tinha 3 cidades cadastradas na nossa plataforma, com 3 centros esportivos pagando o Agendei. Hardcore, boleto gerava via PagSeguro, mandava lá manual, cobrava pelo WhatsApp. Começou muito dessa maneira, né? Só que aos poucos a gente foi... Tem que começar, né? Tem que ser feito de alguma maneira. Tinha que ter aquele processo, a gente estabeleceu aquele processo e foi assim que a gente começou. 2019 não foi diferente, a gente continuou crescendo muito no boca a boca, né? Uma coisa nova, nós somos o pioneiro de tecnologia nesse mercado, então as quadras começaram a ver, começaram a pedir mais informação, a gente começou a cadastrar as quadras na base, a própria quadra começou a fazer o marketing orgânico para a gente nas suas cidades, e aí a gente já, estava mais de 20 cidades aí em 2019, mais de 30 quadras cadastradas na base, pagantes, sempre clientes pagantes, né? Isso eu acho que foi o mais importante, né? Março de 2020, lockdown, fecha todas as quadras. Loucura, né? E aí, o que a gente faz agora? Em ansiedade. Bateu. Essa parte aí, nós vamos ter que dedicar um tempinho para falar disso, né? Isso foi uma experiência bem interessante. Eu falo experiência porque agora passou muita coisa, né? Mas é importante ressaltar que nesse meio tempo, galera, eu por ser também muito envolvido, também não fiquei dedicado 100%
a empresa, tá? Em 2018, Porque eu não pagava as contas, não dava dinheiro para pagar conta. não tinha como. Quando eu me formei em 2018, né, fevereiro, no mês subsequente eu já prestei um curso para professor temporário na Unipamp em Bagé, para ser professor de engenharia da computação. Engenharia da computação. E eu passei nesse concurso e aí fui para Bagé ficar um ano lá trabalhando como professor. Mas nesse meio tempo, seguindo trabalhando, os meus sócios, eles ainda faziam faculdade, porque eles têm um ano de diferença para mim na universidade. Mas a gente trabalhando, seguiu desenvolvendo o produto e colocando ele no mercado, entendendo como que é colocar um modelo de negócio no mercado. Bom, mas aí em 2020, eu já estava dedicado 100% à empresa, era um sonho nosso, os 3 ser dedicado à empresa, ganhando um Prolabore básico lá, começou com R$400, aí foi aumentando para 600, depois para 1.000, 1.600, parou lá por muito tempo. A coisa começou pandemia assim. Não deu uma segurada. Chegou março, bateu a pandemia, né? E nós somos empresa do esporte. As competições pararam e, que era o primeiro produto, né, que a gente seguiu operando, e esse segundo produto das quadras, elas também fecharam. Só que o que acontece ali? Ali eu lembro da gente ter uma discussão muito estratégica do que a gente ia fazer naquele momento. O que a gente faz, né? Os nossos clientes estão deixando de faturar. Como que a gente vai seguir faturando? Então lá a gente estabeleceu um novo diretriz estratégica da empresa, que era, vamos trabalhar com experiência, né? Em vez de pensar em faturamento, rentabilidade, qualquer coisa desse tipo, vamos trabalhar com experiência. Continuar aprimorando a nossa tecnologia, porque nós éramos o desenvolvedor sênior, então isso também ajudou muito, os sócios já eram desenvolvedores, então a gente seguiu aprimorando a tecnologia e também contornar a objeção. Então a minha quadra vinha, cara, vou ter que cancelar porque, tô fechado, não sei o quê. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer então aqui um abono da tua mensalidade por 6 meses, 1 ano, ou até voltar às operações, não nos paga nada, mas o nosso interesse aqui é manter você como nosso parceiro. Porque ele não está saindo pela experiência com o produto, ele está saindo por uma adversidade que aconteceu no Brasil e a empresa dele fechou. E foi aí que a gente começou a ser diferenciado do mercado como uma empresa parceira, não uma prestadora de serviço. Então nós estancamos essa problemática, deixando de faturar em muitos casos, tá? Mas em outros casos os caras continuavam nos pagando, porque entendiam o valor daquele produto ali para eles, entende? E aí foi isso que fez a gente nos manter como um diferencial competitivo durante esse 1 ano e meio de pandemia. Então durante um ano e meio as quadras ficaram. Elas não só ficaram quando, assim que retornou, a gente teve mais parceiros engajados. Né? O marketing deles aumentaram drasticamente porque eles viram um parceiro ali do lado, não alguém que só quer o dinheiro deles e acabou. E aí quando a gente percebeu, teve essa sacada e viu que estava dando certo, a gente estabeleceu como filosofia do nosso produto a Engenharia de Quadras, né? Nós somos parceiros dos gestores de quadras, né? Não somos só uma prestação de serviço. E uma ferramenta de gestão que eu enxerguei, a gente, né, falava muito para vocês aqui sobre isso, né? Que talvez vocês chegaram a pensar no início, não, vamos fazer como a maioria, vamos fazer o foco no jogador. Vamos vender o que a maioria vende, que é a experiência do jogador, e a quadra vai ser, digamos, vai vir em consequência, né? E quando a gente disse, cara, quem fica contigo, quem é o teu parceiro é a quadra, tu tem que ter ferramenta de gestão para a quadra. E isso também acho que foi uma evolução de vocês, de percepção, né? Lembra que no primeiro dia a gente enxergava, não, é o jogador. Quem tem que baixar o aplicativo só o jogador. Então, se a quadra não mantiver usando, tá? E aí vocês foram fazendo o que eu acho que hoje é o diferencial para praticamente todos os negócios. Se não tiver uma ferramenta de gestão para quem tem um negócio, é claro que o foco na experiência do consumidor é decisivo. Se o jogador achasse uma porcaria o aplicativo e não gostasse dele, né? Não tivesse uma boa experiência, ele não ia usar. Mas não é ele que sustenta o mercado. Na primeira oferta de promoção do concorrente, ele iria vazar. Entendeu? E eu acho que vocês enxergaram muito bem isso, né? Da experiência de ser uma ferramenta de gestão para o parceiro dono da quadra, né? E como é que aí agora assim, para a gente chegar hoje e o futuro, né? Como está hoje o Agendei, quais são os números que tu pode divulgar de hoje do Agendei, o que é o negócio, quantas pessoas estão no teu time, como é que tu enxerga isso, quantos
usuários, enfim, como é que está hoje o Agenda em Quadros e qual é hoje um negócio dos 3 sócios com tecnologia? Perfeito, Emerson. Olha, 2021 e 2022 foi uma época da gente entender como construir uma empresa, né? Sair um pouco cada vez mais do conceito startup, do sentido de testar coisas, validar, mas entrar já para o universo de estruturação e de escala, né? Então, quando chegou nessa fase, e aí é o que a gente ainda está hoje, a gente olhou muito mais para o interno, né? Criação e estruturação de time, criação e estruturação de cultura, né? Estabelecer planejamentos estratégicos a médio e longo prazo para a empresa. E nesses últimos meses, a gente focou muito nisso, né? Então, entender, primeiro de tudo, como que a gente vai se portar no mercado, né? Reestabelecendo uma missão, reestabelecendo uma visão, reestabelecendo valores. E essa estruturação foi em conjunto com quem estava ali no momento, não só dos sócios. A gente botou todo o nosso time para desenhar esse planejamento da empresa, né? Para entender como que nós iríamos nos portar em todas as situações, no comercial, no marketing, no jurídico, no contábil, no posicionamento no mercado. E isso foi um divisor de água, porque aí o Agendei hoje não se tornou um aplicativo de gestão e de agendamento. Hoje, o Agendei ele é uma plataforma que busca conectar as pessoas ao esporte através da tecnologia. Então é ali que nós queremos estar inserido. Hoje nós temos soluções de agendamento, de gestão, de pagamento, de organização de partida, porque o foco é conectar e facilitar a vida das pessoas ao esporte, porque as pessoas são desmotivadas a frequentar por barreiras em algum processo de se contatar com a quadra, de se organizar com os seus amigos. Então, quando a gente estabelece isso, a gente se posiciona no mercado de uma maneira bem diferente, né? E com aquele valor agregado que a gente chama, né? E a gente fez isso nos últimos um ano e meio, talvez, e daí para frente as coisas começaram a evoluir de uma maneira muito mais agressiva, né? A gente cresceu mais de 200% no último ano em todos os aspectos, né? Seja de faturamento, de usuário, de agendamento, de transações. Quantos jogadores? Hoje nós temos mais de 50 mil jogadores na base que buscam e agendam partidas de esporte, mais de 500 gestores, professores de quadras esportivas que usam a plataforma de gestão, mais de 40 milhões transacionados em agendamentos dentro da nossa plataforma. Estamos em mais de 170 cidades no Brasil, mais de 22 estados no Brasil e somos 8 pessoas. Entende? Pessoas estratégicas no negócio. Eu sou o CEO da empresa, então eu trabalho com estratégico, eu trabalho agora muito mais com cultura, tá? Eu acredito muito nessa filosofia de montar um time, mas com uma cultura, entende? Entender que aqueles valores que a gente tem lá não são só valores que estão no papel, eles precisam estabelecer o comportamento das pessoas que estão ali dentro também. Ela decide até quem a gente contrata e quem não contrata. No processo seletivo a gente tem aquela filosofia. Temos o chefe de marketing, que é o meu sócio, o Adriel Rodrigues, o diretor de engenharia, que é o Adriel Herter, também meu sócio. Temos mais colaboradores na parte de marketing, como o Matheus Reimeres, que é um cara que pensa em growth, crescimento, estratégia de crescimento nas mídias pagas e produções visual. Rodrigo Bontaldi, nosso diretor jurídico, que desde o início, 2017, 2018, com a DevPump, ele já ingressou no nosso time através de um ecossistema Pompatec. Ele veio aqui, queria se envolver, virou nosso parceiro, está vários anos com a gente. Recentemente, no último ano, a gente teve um head de vendas adicionado ao nosso time, o Matheus Vieira, que era um cara que trabalhava num banco em Minas Gerais, e ele percebeu essa filosofia que a gente estava tentando criar, e ele quis muito ingressar no time para fazer o diferencial no mercado, e ele veio para o nosso time. Hoje ele trabalha com a gente em tempo integral, também é o nosso quarto sócio do Agendei Quadras, sabe? E esse time, vocês estão planejando crescer? Qual é a ideia de como vocês estão pensando o futuro? Vamos agregar gente para o time, vamos escalar produto, escalar negócio. Qual é a visão de futuro hoje desse time aí para o Agendei Quadros? Perfeito. Hoje a gente pensa em ramificação de tecnologias de soluções. Então, para a gente ter mais subprodutos, por exemplo, ter mais tecnologias, mais soluções para algumas jornadas do nosso ecossistema,
vou resumir assim também, que são coisas que precisam ficar em off, né? Mas enfim, continua sendo o empresário do setor de esporte e o usuário do setor, o jogador e o empresário que propicia o jogo, vamos colocar assim, são os atores principais foco dos negócios. São, mas a ampliação de produtos também adiciona outros atores do ramo. Né? O que acontece? A gente entende que penetrou um mercado. Esse mercado tem dores de todas as maneiras. E hoje, com toda a evolução de mindset que a gente fala, a evolução estratégica da gente como colaborador... Um dos efeitos colaterais positivos do isolamento, para não falar a palavra social, foi efetivamente que as pessoas entenderam que não dá mais a fugir do digital, do uso da tecnologia e tal. E como que isso está impactando nesse plano? Com certeza, com certeza. É um pouco mais tranquilo a gente apresentar, né, soluções tecnológicas para esse mercado, mas ao mesmo tempo a gente precisa apresentar coisas que façam sentido, né? Então a gente pensa soluções hoje que vão conectar outros atores, mas com o mesmo fim, conectar as pessoas ao esporte. Não vamos fugir disso, entende? E também isso acaba não limitando fazer um app, não, a gente quer conectar. Que maneira de conectar? Dá para fazer um evento nacional onde a gente promova a junção da galera? O Agendei vai estar lá, porque faz sentido pra gente, entende? Então a linha de crescimento da empresa ela vai mais para esse norte, né? Tentando se conectar outros atores também, entregando melhores tecnologias, melhores experiência, porque a nossa visão é essa. Nós queremos ser a melhor experiência tecnológica para as pessoas que querem se conectar ao esporte, para aquelas que não querem também, porque a gente quer ser um incentivador, né? Então é nessa linha que a gente vai crescer. Para isso, estruturação de time, né, através de cultura bem enraizada na empresa. Nosso time é totalmente distribuído, né, ou seja, trabalham de casa em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. A gente tem pessoas que trabalham de casa, promovendo e crescendo, estruturando a empresa. Vocês não têm uma sede física onde junta todo mundo, boa parte do time? Não ainda, mas a gente tem agora planos de ter momentos que a gente vai juntar o time em alguma região do Brasil para desenvolver planos estratégicos, porque a gente entendeu isso também. Como é que tu consegue manter cultura sem a gente junto? Cara, isso é uma pergunta bem desafiadora de responder, mas eu sei responder. Podcast. É um outro podcast, mas eu acredito que quando você tem uma cabeça, e eu acredito que eu consigo desenvolver e ser essa cabeça para o time, de que sempre está falando naquilo e sempre está relembrando em todo momento qual que é o nosso norte. Ou principalmente nas decisões, né? Eu acho que eu vejo muito assim, vamos decidir se vamos fazer tal coisa. Tá, não, para aí. Isso tá no... Faz parte dessa isso. E não é só minha não, o time entendeu isso, tá? O time com as metodologias que a gente empregou, com a forma que a gente desenvolve as nossas metas, isso já está muito enraizado, né? Às vezes tá eu lá viajando, eu sou um cara que tem muita ideia, mas muita ideia mesmo. E olha, sei lá, 70% da minha ideia não vai para frente, entende? Porque às vezes vem o cara do time lá que fala, tá, mas isso aqui daqui a pouco não faz parte dessa visão que a gente está tendo e tal. Então isso ajuda muito também a você manter, sabe, aquela linha de crescimento. E quando a gente tem dado, isso é muito importante, dados que corroboram o sucesso, também fica mais fácil da gente tomar uma decisão ou outra, né? A gente constantemente tem dinâmicas, reuniões que a gente está vendo o nosso desempenho, seja de venda, de usuário, de agendamento ou de outros indicadores. Às vezes o faturamento não é um indicador que a gente quer olhar, a gente quer ver experiência, a gente quer ver atendimento ao cliente, satisfação, e é isso que vai movendo a gente para a linha de crescimento. E aí, para concluir, estruturação de time, ativação de outros atores. A gente, como startup, sim, ingressa no ambiente de fazer a nossa primeira rodada de investimento, com captação, com aceleração, porque nós entendemos que criamos uma estrutura de empresa, entende? Com times, com áreas, departamentos, as ferramentas. A gente utiliza muita ferramenta para ter comunicação, gestão na empresa como um todo, né? Por mais monitorar o trabalho, monitorar a meta, objetivos. Só para ter uma ideia, a gente não trabalha presencialmente, mas tem sala virtual de trabalho. Né? Então a galera no início da manhã lá entra lá na nossa ferramenta de comunicação, você vê que o time já está lá, em cada um na sua sala ou numa sala geral, que tu pode desenvolver, seja papo da empresa ou qualquer outro papo. Né? Me lembrei tal coisa, eu tô ali e falo com o fulano, não precisa esperar marcar Não. Tem momentos e momentos, mas esse ambiente é para isso, para manter aquela aceleração do presencial. Eu acredito que não se equivala, tá? Porque como eu tive experiência prática em construir um ambiente físico, como a gente tinha na época da ideia aqui
da DevPump, inclusive, eu entendo que o desafio é muito maior e eu acho que o resultado é diferente. Mas dá para construir. E a gente validou que dá para construir. Agora, o outro passo é voltar para daqui a pouco o ambiente físico, talvez, mas por departamento, enfim, por outros objetivos, entende? Não é uma necessidade. E quem está nos acompanhando, colegas da engenharia de software ou quem está trabalhando, está fazendo faculdade na área de tecnologia ou em qualquer outra área, quem são ou quais são as características que vocês estão procurando de pessoas para juntar no time, ou o que tem que fazer quem quer se juntar nesse time, gostou dessa história de cultura, enfim, como é que vocês estão olhando isso, o processo de contratação ou de botar mais gente para o time? Perfeito, a gente olha muito para o perfil, então, da galera mais do que habilidade técnica. A gente gosta muito de pessoas proativas, então que demonstram na prática, que conseguem perceber uma determinada demanda e vão atrás daquela solução, ou conseguem expor isso através de comunicação, dedicação, comprometimento e engajamento. Acho que são os dois termos que a gente tem, inclusive é um dos nossos valores, Além de ser comprometido com aquilo que está sendo feito, mas também ser engajado com aquilo que está sendo feito. Esses são elementos que a gente acaba olhando muito, E aí depende, lógico, da área, A galera que trabalha em engenharia, a galera de TI, que geralmente, ou melhor, na maioria das vezes não é tão comunicativo, mas tem que ter algum nível de comunicação, certo? Para conseguir expor quando tem que expor suas ideias, seus contrapontos, de trabalho. E parte técnica, a gente se aprende, entende? Agora, o comportamento individual de cada um talvez motivação. É o maior desafio, entende? Cara, a gente vem aluno de engenharia de software, a gente é aço e aço, o professor estava todo o tempo lá, cobrando. Na empresa a gente é um pouquinho diferente, a gente gosta da proatividade no indivíduo. As metas, todo mundo sabe nossas metas, todo mundo sabe para onde a gente quer ir, sabe os nossos valores, que aquilo é o nosso mantra. Não vamos abrir mão disso para chegar no resultado. Perfeito. Experiência acima de tudo, qualidade de tudo que você faça. E aí quando insere uma pessoa nesse ambiente, que já está tocando, o que mais grita ali é o comportamento. Se o comportamento já foi mais assim, já foi mais assado, aquela coisa de só justificar, não, mas veja bem, isso que não deu, tem outra prioridade, já quebra tudo desde o início, entende? Então, esse não é o perfil que a gente busca o outro perfil, realmente da proatividade. Tu não sabe fazer alguma coisa? Então, vamos expor, vamos criar um plano de ação individual para ti aqui, um plano de crescimento individual e vamos executá-lo. É normal. Agora, tu tá travado, não consegue evoluir, não fala, não expõe, só uma desculpa. Não busca ajuda. Aí é uma questão de comportamento, entende? Siga Agendei Quadras nas redes. Rodrigues. E quem está procurando, acham que é interessante trabalhar nessa empresa, manda o currículo, mas estude antes o que é Agendei Quadras, esses valores e essa cultura, na minha visão, estão relativamente bem expostos na rede social, no site, enfim. E essa é se você está procurando emprego em alguma empresa, procure entender a empresa. A maioria das empresas está pensando desse jeito. Esse dia eu estava na banca, o pessoal, me ajuda a avaliar aqui o pessoal que a gente está selecionando. Cara, as pessoas não sabiam sequer assim, o que é a empresa que eu trabalho, o que faz a empresa, 2 produtos que a empresa vende. Cara, como é que tu vai te candidatar a uma vaga e tu não sabe o que é aquela empresa, entendeu? Então, e quem ainda mais prioriza valores como vocês, acho que é fundamental. Cara, eu queria que tu deixasse assim, uma mensagem para o Peterson ingressando há 10 anos atrás, ingressando na universidade, os calouros, quem vai ingressar, o calouro 2023, ou quem está aí no meio da faculdade, como é essa vida, o que tu está procurando, como que a gente vai, e qual é o recado que tu deixa, assim, e se eu quiser empreender, se eu estiver pensando sobre isso, fala um pouco com essa galera que a gente espera seja o nosso público. Maravilha. Bom, o que eu falaria para o Peterson, há 10 anos atrás, continue com essa mentalidade, e esse envolvimento de que tu tá tendo desde então, porque
Meu mantra era nunca ser imediatista, não querer as coisas para ontem, que desse resultado para ontem. Até hoje eu sou assim, eu penso no futuro mais do que no presente. E acho que isso que foi meu mantra desde o início e graças a Deus tem dado muito certo. A frustração do meio do caminho, né, o desafio, as barreiras, como a própria pandemia, ela é para todo mundo, é um desafio para todo mundo. Agora, o que vai te diferenciar, o que me diferenciou foi o que a gente, né, elaborou de ação em cima daquilo. O Vitor Almada falava assim, ó, crise é bom para o empreendedor, crise está aí para gerar oportunidade. Quando veio a pandemia a gente pensou assim, qual a oportunidade que a gente tem aqui, infelizmente, né? E era a oportunidade de ter uma melhor penetração e engajamento daquele mercado. Para as pessoas, para os alunos, para a galera que pensa ou nem está pensando em empreender, mas tem tempo, tem aquela coceirinha que dá, sabe, de querer fazer alguma coisa ou querer se envolver, talvez é a hora de se envolver, sabe? Talvez é a hora de começar. De novo, sem aquela filosofia de imediatismo. Eu vou me envolver para ganhar dinheiro, eu vou me envolver para ter certificado, para ter isso. Se envolva para obter conhecimento daquilo que está se envolvendo. Porque a única garantia de futuro que eu acredito que qualquer pessoa, qualquer cidadão tenha, é o acesso e o nível de conhecimento, né, e de habilidades que ela aprende ao longo da vida dela, tá? Porque é esse conhecimento que vai formar o indivíduo a longo prazo, que vai formar esse profissional de qualquer mercado. Então, se você pensa ou não pensa em empreender, talvez seja o momento de testar, seja o momento de experimentar fazer isso, né? E que dê errado logo, né? Eu acho que essa é a grande questão. Faça para dar errado do que tu não vai fazer e vai ficar pensando, pô, eu nunca fiz, eu só fiquei no si, e de fato eu não vivi, né? Então, acho que seria essa a mensagem que eu deixo para vocês. Em termos de ecossistema, ambiente que vocês estão inseridos, tem sim já oportunidade, muito mais do que na época de que eu ingressei na universidade. Esses conceitos, empreendedorismo, inovação, tecnologia, cultura, agilidade, tudo já agora está sendo falado e muito por vários atores e agentes do ecossistema, em especial do Rio Grande do Sul. Eu estou morando em São Paulo, então eu consigo, às vezes, ver aquela comparação e vejo esse avanço prático que está tendo no Rio Grande do Sul em se tornar um polo de inovação, de tecnologia, né, uma referência nesse nicho. E para isso tem que ter várias ações e vários agentes trabalhando, e está tendo. Então, por falta de oportunidade não vai ser. É por falta de compromisso e disciplina e foco, se for. Que massa. Muito obrigado, Peterson. Eu agradeço, Emerson, mais uma vez. Então, quem está seguindo, curte e compartilha o PampaCast. Obrigado. Valeu.